Muito bem, queridos, estamos de volta com o canal Efraim, Márcio Eleutério por aqui. Capítulo 14 do profeta Zacarias. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Efraim. Se quiser maratonar no canal, através aí dos estudos, né? Principalmente do profeta Zacarias, onde a gente iniciou o estudo desde o capítulo 1, versículo por versículo, e hoje a gente estamos no capítulo 14, onde a gente vai finalizar, né, a leitura do profeta Zacarias, e já vou aproveitar o gancho aqui e já lançar aí um desafio, um pedido para vocês, deixar, deixar aqui nos comentários logo abaixo, pode fazer o comentário agora, antes da gente assistir e estudar o capítulo 14. Já deixa aqui para mim nos comentários. Eu quero saber qual profeta a gente vai ler versículo por versículo. Lembrando que são os profetas menores, Miqueias, Amós, Obadias, Malaquias, esses profetas aí que Daniel, sabe? Agora Jeremias, Ezequiel, Isaías são profetas maiores. Aí a gente precisaria de um outro método, talvez aleatoriamente, um capítulo por gravação, eu não sei, de uma outra forma, mas forando esses três, vocês podem deixar aqui nos comentários logo a seguir qual profeta a gente vai fazer a leitura. E também, exceto o profeta Ageu, que ele vai ser o profeta que a gente vai ler na sequência, né? Terminou o capítulo 14, a gente já vamos fazer uma gravação a respeito do profeta Ageu, porque ele está profetizando junto com o profeta Zacarias. Então, tem coisas que Deus deu para Zacarias e não deu para Ageu, e tem coisas que Deus deu para Ageu e não deu para o profeta Zacarias. Então, os dois se completam. Então, é mais do que obrigação minha fazer uma gravação a respeito do profeta Ageu e anexar aqui, né, junto com os 14 capítulos do profeta Zacarias. Então, dei meu recado aqui. Vamos iniciar, então, a leitura do capítulo 14 de Zacarias. E no tempo oportuno, eu dou uma satisfação a respeito da minha ausência aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Capítulo 14, versículo de número 1 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então vamos entender algumas coisas aqui nesses dois versículos. Deus está falando do cerco que vai ter contra Jerusalém na última semana, dentro da grande tribulação, aonde os pagãos, os gentios, né, vão adentrar no território de Israel, vão conquistar, inclusive, metade da cidade, como o texto a gente leu, vai levar metade da cidade para cativeiro, mas metade da cidade vai permanecer nela. Isto é, um povo vai ser levado e um povo vai ser deixado. Um povo vai ser levado para cativeiro para ser destruído, aniquilado, sumir da face da terra. Outro povo vai permanecer, vai deixar na terra de Israel, dentro da cidade de Jerusalém, e vão permanecer, porque é o que a leitura sequencial vai dizer. E esse público que vai permanecer não é a igreja, porque a igreja vai vir justamente para trazer livramento para esse restante que vai permanecer dentro da cidade. Beleza? Versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então veja que o versículo 1 disse que Deus está dizendo: Eis que vem dias que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Falando para o povo de Jerusalém, né? Toda a conquista, toda a riqueza, toda a glória, toda recurso que estiver na cidade serão repartidos por meio dos gentios que vão entrar lá. Vai ser permitido eles entrarem. E no versículo 2, Deus está dizendo que vai atrair todas as nações para pelejar contra Jerusalém.
mas não para destruir, mas sim para preparar uma armadilha para essas nações, né? Porque aqui mesmo neste capítulo, ou um pouquinho anteriormente, no capítulo 12 e 13, Deus fala que vai defender essa cidade. Aliás, o profeta inteirinho está falando, né? De escolher Jerusalém de novo, de defender essa cidade. Então Deus vai defender a cidade. Mas ele está usando a cidade como algo que as pessoas são atraídas, né? Todo mundo quer dominar Jerusalém, todo mundo quer conquistar Jerusalém. Então, é uma armadilha, né? Deus, sabendo disso, ele ajunta todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Só que o desfecho é uma armadilha. Versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então veja que aqui Cristo está descendo, né? Segunda vinda de Cristo junto com a igreja para trazer livramento para o povo que restou lá, que estão cercados, né? E o monte é fendido e é criado um vale. Versículo de número 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, vocês vão fugir como fugiram no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor meu Deus com todos os santos com ele, isto é, a igreja. E também anjos, né, com certeza. Versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. 7. Mas será um dia conhecido, singular do Senhor. Não será nem dia e nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia, versículo 8, também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno acontecerá isto. Então Deus está dizendo que vai correr águas vivas, vão brotar águas vivas de Jerusalém. Veja que não é texto para aplicar para a igreja. Lá nos evangelhos, Jesus fala que quem crê em mim e obedecer os mandamentos, né, do seu interior fluirão águas vivas, né, ou até rios, fontes de águas vivas, né, fluirão daqueles que crer em mim. Palavras de Jesus, a aplicação espiritual para a igreja. Então, a partir do momento que Jesus vem na sua primeira vinda e a pessoa começa a crer nele, a partir daquele momento a pessoa se torna uma fonte de água a jorrar para todas as nações, espiritualmente falando. Só que o contexto aqui está tratando da última semana e está falando de Jerusalém. Porque todos aqueles que creram em Jesus e se tornaram uma fonte, um rio de água viva que fluiu para abençoar os povos, agora Jesus está juntando todos estes que creram nele para chegar até Jerusalém, pelejar contra os marcados da besta, com os reis da terra, etc., com os inimigos, vai vencer, e essa galera vai descer em Jerusalém e vão governar o mundo através da igreja. E a igreja vai se tornar uma fonte lá em Jerusalém, e águas vivas correrão. Por isso que ele fala que é naquele dia. Verso 8 de novo. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Ou seja, hoje, se você for em Jerusalém, não tem água viva correndo lá. O que corre lá hoje é comércio, turismo, sabe? Cegueira espiritual e rejeição do evangelho. Então hoje não tem água viva lá. Mas naquele dia, quando Cristo chegar com a igreja, naquele local, haverá águas vivas, ou seja, que vai alimentar toda a terra, né? Por isso que Isaías fala lá no capítulo 2, né? De Jerusalém sairá a lei e do Monte Sião os ensinamentos. E Miqueias repete isso no capítulo 4. A partir da segunda vinda de Cristo. Hoje não tem lei e nem ensinamento lá em Jerusalém, no Monte Sião, mas haverá no futuro. Versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Veja que hoje o Senhor Deus não é rei, Jesus não é rei, ele é rei lá em cima. Foi coroado de glória lá em cima, na sua ascensão.
Mas rei na terra ele ainda não é. Por isso que o texto está dizendo: naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra. Será futuro. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Você veja que hoje tem muitos deuses, muitos senhores. Ainda que tenha a galera do amilenismo, né? Que acredita que Cristo já está reinando, já estamos reinando com Cristo hoje. Com tudo isso acontecendo, sabe? É uma loucura. Mas existe essa doutrina e as pessoas acreditam e é uma multidão, não é poucas pessoas, não. Mas está errado, né? Com certeza é tiro no pé. Versículo 10. Toda a terra se tornará como a planície de Geba, a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Isto é, geografia, né? Pontos literais. Não tem como espiritualizar isso aqui. Deus está falando de geografia, literalidade, né? Não é espiritual. Então, vai acontecer. Ou seja, Jerusalém será habitada. A cidade será repovoada, reconstruída, embelezada, aumentada, etc. Versículo 11. Habitarão nela e já não haverá maldição. E Jerusalém habitará segura. Hoje, Jerusalém não habita segura. As pessoas querem falar que é para a igreja habita segura. Então ela será habitada segura, isto é, o cachorro vai ser preso, os bandidos serão eliminados, né? Não vai existir mais essa corrupção que a gente vê hoje. Mas hoje, impossível. E detalhe, não terá nem maldição. Hoje tem maldição lá, né? Não só lá, como em toda a terra. O mundo sendo maligno. 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. E a sua carne se apodrecerá, estando eles ainda de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia, verso 13, naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Então, esse versículo 12 e 13 está falando da confusão e das pragas, né, dos eventos que vão ocorrer em detrimento do que os povos foram para Jerusalém tentar conquistá-la. Quando Deus disse lá no início: eu vou juntar todas as nações para pelejarem contra Jerusalém, mas eu vou defender ela. E ali eu vou me assentar e vou julgar as nações, inclusive. Deus falando. E essa praga que ele está destacando aqui, que vai ferir as pessoas, né, inclusive os animais, eu vou fazer uma pausa aqui, um comentário, puxar um gancho, inclusive, do capítulo 13, que a gente fizemos uma gravação. E houve não vou dizer polêmica, mas houve um acréscimo em cima do texto que diz, né, lá no capítulo 13, quando as pessoas estão envergonhadas, sabe, trabalhando lá no milênio, e alguém chegar e perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Então, lá no capítulo 13, a gente trouxe o entendimento de que ah, tem uma certa aplicação para Cristo, mas muito mais para as pessoas, principalmente as pessoas querem pelejar contra o Senhor Deus, parcialmente, não diretamente, sabe, meio que por tabela, que nem essas nações, por exemplo, né, elas vão ser feridas, né, gravemente, né, capítulo 12 de Zacarias fala, né, quem tentar levantar, né, porque Jerusalém se tornará uma pedra pesada para todos os povos, e quem tentar levantar Jerusalém se ferirá gravemente. Então, aqui no verso 12 e 13, está falando da ferida, ou seja, das pragas que eles vão ser feridos porque tentaram lutar contra Jerusalém. Só que no decorrer da história, todo ser humano que teve a oportunidade de se tornar um cristão, um rei ou um sacerdote em Cristo e não deu valor para esse ministério, para este trabalho, não agiu corretamente, de acordo com ele deveria agir, e aí ele vai ter o seu sacerdócio rebaixado. Eu estou resumindo aqui o que a gente falou no 13,
Para vocês entenderem aqui o gancho que eu estou puxando, e vocês vão entender logo mais quando a gente lê o 14, 15 para baixo. Então, as pessoas não deram valor, sabe? Menosprezaram as escrituras, creram em doutrinas, foram atrás de homens e não valorizaram a obra de Cristo. Então, essas pessoas vão apanhar na grande tribulação, porque elas vão ser feridas pelos seus próprios companheiros, como fala da grande confusão aqui que vai ter entre eles, a mão do seu próximo vai levantar contra o seu próximo, e será uma grande confusão. Mas se acontecer dessas pessoas, não essas pessoas, mas vai ter outras pessoas que vão conseguir adentrar no milênio, porque elas não cometeram o tipo de pecado para a morte, elas não cometeram um pecado para ir ser jogadas no lago de fogo ou serem condenadas brutalmente por Deus. Então elas vão adentrar no milênio. Algumas, no caso, que lá no capítulo 13 fala que elas vão estar envergonhados, cada um da sua profecia, porque passou a vida inteira ensinando coisa errada, viu que não era, se arrependeu, tentou ajeitar ali as coisas, conseguiu entrar para o milênio, não vai reinar com Cristo, vai ter seu sacerdócio rebaixado, já vai estar envergonhado, e as pessoas vão chegar e perguntar para essa pessoa: oh, que feridas são essas? São as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Mas quem que são os amigos dessas nações, dessas pessoas que restaram? A própria igreja, porque a igreja vai, de uma certa forma, permitir que elas entrem nos tabernáculos eternos, né? Aí já tem que falar das parábolas lá de Jesus, que fala do mordomo infiel, né? Como eu falei no vídeo anterior, no capítulo 13. Não vou repetir, né? Senão esse aqui vai ficar muito grande a explicação. Só estou resumindo. Essas pessoas também que estão com suas mãos feridas, de uma certa forma, uma ferida na mão, é vergonhoso, né? Só que todo aquele que creu no evangelho, principalmente Efraim, que foi ferido, foi despedaçado, né? E ao terceiro dia foi curado, né? Revigorado e levantado e vive diante de Deus, como está em Oséias 6 e Efésios 2. Ou seja, Efraim também foi ferido. Deus bateu neles, né? Despedaçou eles, feriu eles com vara. Mas a ferida foi curada porque eles valorizaram o trabalho de Cristo. Como lá no capítulo 11 de Zacarias, Zacarias, né, começa a executar um trabalho lá, e as pessoas começam a observar e falam: mas peraí, Deus está falando através das coisas que o profeta Zacarias está fazendo. E aí o profeta Zacarias olhou para eles e disse: vocês acham que Deus está falando com vocês através da minha vida? Então avalie o meu salário. Avalie o meu salário que eu estou fazendo, vê se vale alguma coisa. E o texto lá vai dizer que eles, ou seja, as pessoas que estavam observando o profeta, avaliaram o trabalho do profeta Zacarias em 30 moedas de prata. Conclusão: Cristo foi traído por 30 moedas de prata. São pessoas que não valorizam o que Cristo fez. Assim como o que Zacarias estava fazendo não teve valor para aqueles observadores e deram só 30 moedas de prata, abre aspas, né? Só 30. Eu estou comparando com o reflexo, né? O vislumbre do que Zacarias está falando que ia se concretizar em Cristo. O tamanho da obra que Cristo ia concluir, o que Cristo faria por mim e por você, e nós não valorizamos, sabe? Ele foi ferido na mão, para mim não ser ferido. Ele foi chicoteado, ele foi amaldiçoado, aconteceu tudo com ele, para isso não acontecer comigo. Então eu preciso valorizar a obra dele, o que ele fez por mim. Eu tenho que dar um valor alto, altíssimo. Inclusive eu não posso pagar. Mas existe pessoa e existiu pessoas, por isso elas vão estar lá no milênio envergonhadas porque não valorizaram o trabalho de Cristo. Não valorizaram o trabalho de Cristo, fizeram de qualquer jeito. Fizeram a obra relaxadamente. Então lá no milênio elas vão estar envergonhadas e vão ser marcadas, né? Vão apanhar na grande tribulação. De alguma forma, mas vai apanhar e vai ficar marcado com ferida de forma que as pessoas lá no milênio vai perguntar: mas que feridas são essas nas suas mãos? É porque eu fui ferido na casa dos meus amigos. Em outras palavras, eu tive a oportunidade de dar valor nas feridas daquele que foi ferido no meu lugar, mas eu não dei valor. Então agora eu estou sendo ferido aqui, ou eu estou com a cicatriz aqui. Beleza? Fiz o comentário aqui, né? Que faltou lá. Ou seja, eu, eu, eu acrescentei em cima do que foi falado lá no capítulo 13, no vídeo anterior. Então, quando você assistir o 13 e o 14 sequencialmente, você vai entender melhor o que eu estou falando aqui. Ok.
Versículo 14. Vamos lá, mouse, preguiçoso. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata, vestes em grande abundância. Aqui já é contexto para a entrada do milênio. Judá pelejará também em Jerusalém, não é a totalidade da tribo de Judá, é apenas aquele grupo que restou, né? Eles vão crer no Senhor Deus, eles vão crer no Messias, Deus vai dar um espírito de súplica para eles. Consequentemente, eles vão entender o recado e vão agir por fé, vão pegar a espada e vão partir para cima, assim como Davi fazia no Antigo Testamento. E vão derrotar muitos inimigos. E as nações vizinhas, né, vão levar despojos para Judá. Versículo 15. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. É um versículo-chave para entender, como é que se diz, alguma indagação, talvez no passado ou talvez no futuro, para você, para mim. Porque, olha só, como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Por que Deus vai ferir os animais? Porque são animais que vão estar naqueles arraiais. Um exemplo, fora do território de Israel, nas outras nações, também vai ter animais. Claro que os outros animais que não vão se envolver com a guerra, outros animais estarão com a igreja no deserto. Estão lá protegidos, né? Então é somente naquele território da confusão, da guerra, onde estarão ali para pelejar contra a igreja, contra Cristo, é que esses animais serão feridos, né? Ou atingidos com essa praga. 15, ou melhor, 16, né? Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, esse versículo já é um versículo chave, né? Que ele encabeça vários profetas, várias profecias que dizem, que profetizaram que restariam nações. Inclusive, para a igreja reger as nações com cetro de ferro, de alguma forma tem que restar nações, né? Restante de nações, né? Não na totalidade. De cada nação vai ter aquele grupinho que não vai querer guerrear contra Deus, não vai fazer maldade para a igreja, mas também não vai receber a Cristo na sua plenitude. Entendeu? Vai adorar Cristo meio com o pé atrás. Vai servir a Cristo, mas meio com, sabe? Então vai restar. E essas pessoas serão regidas, serão governadas pela igreja no milênio, com cetro de ferro. Então elas terão que ir. É claro que não é todas as nações. É os representantes das nações que terão que ir uma vez por ano em Jerusalém. Apresentar lá o seu culto, a sua adoração, a sua oferta, né? Representando ali o seu país. 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá a ela a chuva. Ou seja, como Deus está profetizando um milênio de prosperidade na terra, mas é prosperidade para os obedientes, para os que o adorarem. Né? Veja que hoje, em Cristo, por causa de Cristo e por causa dessa era da graça, Deus manda chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Não é assim que Deus faz? Hoje, se você não ir cultuar a Deus, se você não quiser obedecer a Deus, a chuva vai cair lá no seu quintal, na sua roça, do mesmo jeito. Assim como aquele que está adorando, aquele que está servindo a Deus, vai cair chuva lá para ele. Se vem seca para o ímpio, vem seca para o justo. Hoje não é assim. Só que lá dentro do milênio, seu representante veio aqui em Jerusalém, entregou a oferta, fez a adoração, cumpriu os requisitos, os estatutos e a lei, cumpriu. Então, aquela região lá pode derramar bênção, aquela região pode prosperar.
Mas e aquela outra nação ali não veio? Não veio? Não, aquela nação ali, o representante não veio. Então, naquela região lá não vai chover. Naquela região lá não vai ter prosperidade. E assim será vergonhoso, inclusive, né, para aquela nação, porque uma nação vai prosperar e a outra não vai prosperar. E aí vai ficar evidente que vai falar, aquela nação está se rebelando contra o Senhor. Isso vai aumentando gradativamente até chegar ali perto do trono branco, né? Onde Satanás será solto, vai juntar uma galera para pelejar de novo contra o Senhor Deus. 19. E este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Ou seja, o castigo será qual? Não tem chuva, não tem prosperidade. Vai ficar nítido a rebelião. Verso 20. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor, e nas panelas da casa do Senhor serão cozidas bacias como nas bacias diante do altar. 21. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecem sacrifícios virão, lançarão mão dessas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá comércio, mercador, cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Naquele dia, mas hoje tem. Então veja que o 20, naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos. Ou seja, não serão todos os animais que serão mortos, está vendo? Vai ter um grupo de animais que irão perecer na grande tribulação, inevitavelmente por causa da maldade do homem, mas terão outros animais que serão preservados no deserto, como eu falei para vocês, né? Em outros lugares, sem ser no deserto, outros animais não, não, não conseguirão sobreviver por conta das calamidades, das guerras, de tudo que está para acontecer. Impossível os animais sobreviverem. Então, um grupo de animais irão junto com a igreja para o deserto, para serem protegidos e dar continuidade no milênio, assim como foi nos dias de Noé. E outro grupo será morto por conta da maldade dos homens e por algum motivo aqueles animais estarão ali. Queridos, fechou o capítulo 14, fechou aqui a gravação, né? Terminamos aqui o profeta Zacarias. Como eu falei no início, a gente vai gravar sobre o profeta Ageu, ou uma live, ou uma própria gravação como esta. Então não esqueça de deixar o seu comentário, qual profeta a gente vai ler. Desta forma, versículo por versículo, entendendo o tempo, os tempos, né? Os momentos e os detalhes, né? E Deus tem sempre a acrescentar. Beleza, queridos? Então, na próxima gravação eu quero falar do selamento, um vídeo que eu estou devendo. Estou devendo o vídeo dos 4 cavalos, que também será gravado aí por esses dias, com certeza. E bastante coisa Deus tem nos acrescentado, inclusive mensagem do deserto, acréscimos e acréscimos maravilhosos dentro da mensagem do deserto, para quem já está acompanhando, é claro, que vai entender, né? Para quem está chegando agora, vai ficar assustado, não vai entender nada, mas tenha paciência, né? Fica mais um pouquinho dentro do canal e procura vídeos, assista mais vídeos, né, relacionados com essa palavra deserto, para você entender o contexto, né? E eu tenho certeza que você vai ser muito bem abençoado, né? Pelo Senhor Deus através da palavra dele, beleza? Então, um forte abraço, fica com Deus. Até a próxima gravação, se Deus permitir.